Gênesis, capítulo 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrode. Este começou a ser poderoso na terra. E foi poderoso caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E foi o princípio do seu reino Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou aos Ludins, Anamins, Leabins, Naftuins, e aos Patruzins, Casluins, dos quais procederam os filisteus, e Caftorins. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, e aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, e aos Arvadeus, aos Emareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E a Sem nasceram filhos, e ele foi o pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã foram Uz, Ru, Jeter e Mas. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou a Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Gênesis capítulo 10 é conhecido como a Tabela das Nações e mostra como a humanidade se espalhou pela terra após o dilúvio. Este capítulo revela que Deus é o Senhor da história, das famílias, dos povos e das nações. Nada acontece fora do seu controle. Mesmo sendo um capítulo genealógico, ele carrega uma mensagem profunda. Toda a humanidade tem uma origem comum e faz parte do plano divino. As diferenças de povos, línguas e territórios não surgem por acaso, mas fazem parte do desenrolar da história conduzida por Deus. Este capítulo também prepara o cenário para os acontecimentos seguintes, mostrando como o crescimento das nações levaria à soberba humana, tema que será tratado no capítulo seguinte. Gênesis 10 nos ensina que Deus governa sobre toda a terra e que cada geração tem um papel dentro do seu propósito.